xexé bancário e o chibo tá aqui daqui no una no mal vida e no jura por aqui jura rondo que china tchantão aqui. Runicuim é de Ubauaitaná, que é os caminhos da jiboia. Runicuim é o povo verdadeiro, o povo Kaxinawá, que vive no Acre. Então ele é um jogo de videogame, é inspirado e feito junto com os indígenas Kaxinawá. Ele é um jogo de plataforma em 2D, no estilo mais clássico, parecido com Super Mario World e vários outros jogos do tipo, né? Dentro desse jogo você vai conhecer a cultura, a espiritualidade, o modo de vida do povo Runicuim. Tem 5 histórias que chamam, né, os mitos, Xanipaba Miui, que são as histórias dos antigos. Que o personagem vai embarcar, né, no sonho do pajé, que vai transportar ele no sonho para essas histórias, onde estão os conhecimentos dos Runicuim, né? Que o personagem vai, através de passando nas fases e conhecendo os desafios, ele vai podendo aprender, né? E se formando Runicuim, que você se forma um Runicuim, você vira uma agente verdadeira. Ele, basicamente, são 2 personagens principais, um aprendiz de pajé e uma menina que é uma aprendiz dos Kanã, que são os artesanatos, os desenhos, né? Os desenhos que são aprendidos com a jiboia. Esses personagens eles vão entrando nessas fases, são 5 histórias. A história da Ilba Xanu, que é a história do surgimento do cipó. A história de Siriani, que é da jiboia também, que é do aprendizado dos desenhos das mulheres. Tem a história do Xumani, que é o encantado da floresta. E a história do Kurumatani, que é a história sobre o tabaco. E a última história do Hankaru Yoshibu, né, que é o encantado do tronco de árvore. Explica sobre o aprendizado das medicinas, das plantas do povo Runicuim, como eles aprenderam a usar essas plantas. Nós trabalhamos com os Runicuim da região do Rio Jordão, que são 32 aldeias, são 3 terras indígenas, né? Os indígenas eles têm bastante a demanda da questão do registro da cultura, né? Tem muito conhecimento com antigos, com pajés, com os avós, os pais, que eles querem documentar isso, né? Que seja em gravação, em vídeo. E a gente acabou escolhendo e sendo escolhido lá na aldeia São Joaquim, Centro de Memórias, que é onde mora atualmente a família do falecido pajé Agostinho Manduca, que era o grande pajé da região do Jordão, que trabalhou também no projeto do Livro da Cura, né, do Nainci Kaiowá. Lá é um centro de memórias, como diz o próprio nome, né, um ponto de cultura e um centro de memórias Runicuim, onde cedia-se o coletivo Boiaxinabená, que é Cultura Novo Tempo. Então lá existe um movimento, a partir dos últimos sonhos desse pajé, antes dele falecer, de que esse conhecimento não podia morrer junto com ele, que tinha que se espalhar para o mundo afora. Então esse nosso projeto está inserido nesse movimento de abertura. Não é somente um museu ou uma biblioteca, mas é um arsenal de conhecimentos que eles podem trabalhar de diversas formas nas escolas. E assim como esse projeto do jogo, ele é totalmente concebido como a linguagem da transformação cultural, né? Nós não estamos falando assim de preservação, nós estamos falando de novas criações. Esse videogame, ele não é as histórias tradicionais do jeito que são, né? Ele não é a história que o pajé te contou, ele é um videogame, mas ele traz a força disso. Então ele está passando essa história, essa cultura para frente, mas em uma outra linguagem, né? A tecnologia, além de ser um grande interesse dos povos indígenas e um grande fascínio deles, como tudo muito rápido, como vocês conseguem fazer tanta coisa com isso? Eles também querem expor a arte deles, se comunicar com o mundo daqui, né? A gente fez até agora 2 oficinas de audiovisual com eles, né? E até o audiovisual foi até uma demanda dos Runicuim do Jordão nesse projeto. O que acontece hoje em dia é que os povos indígenas eles têm muito interesse pelo aprendizado do vídeo, né? São diversas iniciativas, tem até agora um projeto do governo federal de incentivar os pontos de cultura indígena, porque o vídeo é uma mídia de um aprendizado mais fácil e mais direto
né, uma forma de comunicação mais direta do que, por exemplo, um texto, um livro, né? E, como todo mundo sabe, os povos indígenas são povos de tradição oral, então o vídeo ele casa muito bem com a cultura dos povos indígenas, né? Então a gente fez 2 oficinas, dessas oficinas saíram 4 vídeos, né? 4 filmes, 4 vídeos, que falam da cultura deles. E né, são os elementos, a roça, as pinturas corporais, o que elas significam, como que elas são feitas, os tipos de genipapo que são usados, enfim, diversos elementos que a gente está incorporando no videogame. Então foi uma forma também deles poderem participar da criação do videogame, inserindo os elementos dentro do videogame. A potencialidade é gigante que a gente vê dessas produções indígenas, né? Que a gente pode não ter alcance disso agora. Dizer que a tecnologia ela vai transformar o modo de vida dessas populações, ela pode melhorar, como ela também pode trazer malefícios. Por exemplo, né, a televisão, eles fazem os rituais, agora estão assistindo televisão, não fazem mais os rituais, mas elas também podem potencializar esses rituais. Por exemplo, a luz, eles acabam conseguindo fazer coisas até mais tarde, trabalhar o artesanato, conseguir gravar esses áudios, as músicas se espalham pelas aldeias, então agora eles estão sempre ouvindo as músicas que um gravou lá na aldeia. Então, acho que isso que é interessante, né, nesse uso que a gente está fazendo da tecnologia, e que sempre foi uma demanda deles, né? Não é que a gente está levando a tecnologia para lá, não, é sempre uma demanda deles, é esse fascínio, esse pedido deles, né? Nós fizemos toda a parte de desenhos que não somente inspirou a arte do jogo, como ela está presente dentro das histórias, que ela ajuda a contar essas histórias, seja na forma das cutscenes, né? E também na gravação dessas histórias, que é uma arte, a arte de contar histórias. Esses pajés contam essas histórias mais de 1h, 1h30, 2 horas cada história, em cada detalhe. Então, nós gravamos essas histórias. E além disso, uma questão muito importante, que também é a questão do áudio, do som, que foi todo feito na aldeia, com as cantorias do povo Runicuim tradicional mesmo. Na questão do áudio, a gente tem que mencionar um grupo musical, Amazon Ensemble e Runicuim People, que eles gravaram um CD lá na mesma aldeia, que eles fizeram também uma criação nova, né, das músicas indígenas com a edição experimental deles. E a gente, quando ouviu isso, a gente falou que, nossa, isso aqui vai ficar muito legal no jogo. Não é só aquele canto antigo do pajé cantando, que é muito lindo e muito forte, né, mas acho que para a linguagem de videogames isso ficava mais interessante. O outro também aparece em momentos especiais, né? Esses áudios dos cantos do Rune Macaco, que são os cantos do Cipó, eles sempre aparecem nos efeitos especiais, quando você aciona a força do Nishipan. Então cada fase tem alguma cantoria diferente, relacionado à história. E isso foi tudo gravado lá. E é importante também mencionar as novas criações de músicas dos Chais, né? Que são os Runicuim, que com instrumentos também, né, com violão, principalmente violão, mas também com maracá, tambor, que isso é uma realidade hoje, né, que eles já fazem uso desses instrumentos e gravam as cantorias tradicionais de cura com violão, né. Isso é a realidade contemporânea. Então, assim, quando você entra no jogo, antes de entrar nas histórias, você chega numa aldeia, que a aldeia é hoje em dia. Então, os índios estão lá, eles usam roupas, eles estão com violão, tem um professor com papel na escola, então um pouco quebrar assim também essa imagem estereotipada assim de um índio de antigamente. Foi um casamento muito bonito, muito frutífero assim da antropologia com games, porque também existe uma área de estudos nisso forte de antropologia com games, no entanto não muito no Brasil. Nos Estados Unidos, na Escandinávia, ou na Europa, existem vários pesquisadores fazendo essa junção. A pesquisa etnográfica, em realidade, ela foi a inspiração inicial para esse jogo. A ideia desse jogo surgiu quando eu estava lendo uma dissertação de uma colega, da Ana Iano, lá da USP, sobre os Kaxinawá do Peru. E a partir dela comecei a ler outras etnografias da Elsa Lagru, da Cília McCallum, vários antropólogos, que ao ler aquilo me formando na mente a ideia, né, de construir esse jogo.
É claro que essa ideia foi concretizando e dando forma na minha mente, seja nos encontros com os indígenas, nos rituais, seja também na aldeia, onde foram decididas e firmadas as coisas centrais do jogo, né? Como seria esse jogo. Porque havia um dilema entre se nós trabalharíamos com um enfoque histórico ou cosmológico, né? No histórico no sentido da história dos povos indígenas do Acre, a história do seringal, a história da colonização, das guerras. A gente cogitou muito fazer isso. Tinha um roteiro dos 5 tempos, né, que se conta lá, né? E acabamos ali na aldeia decidindo não fazer isso, fazer as histórias dos mitos, né? Com os chais mesmo decidindo quais seriam esses mitos. Mas foi importante também, desde da concepção desse jogo, nós planejamos fazer ele em várias línguas, digo gramaticais mesmo, né? Que principalmente no Rantiacuim, que é a língua do povo Kaxinawa, que significa língua verdadeira. Então, é um desafio para a gente estar construindo isso, exige um trabalho aí junto com eles para traduzir todo o conteúdo do jogo, né? Tanto a gente começou a fazer alguns testes de dublagem de algumas falas, a gente ainda não tem certeza se vai estar completo isso, mas assim como traduzir para inglês, para espanhol e português, claro, né? Então esse jogo vai estar disponível nessas 4 línguas. Eu acho que para além da tradução, eu acho que esse é um trabalho e da mediação, esse é um trabalho de diálogo, né? É um trabalho, a gente não está trazendo somente a história deles e traduzindo para o nosso mundo, a gente está criando alguma coisa em conjunto, a gente está criando com eles, né? Então tem uma parte nossa, aí também tem uma parte deles e junto com eles a gente está criando alguma coisa para mostrar, seja para dentro, para as aldeias lá, vão ter coisas novas que eles vão aprender lá, e seja aqui para fora, que as crianças, os jovens, os adultos aqui também vão aprender. Hoje em dia os povos indígenas estão aí, eles estão morando nas cidades, né? Eles estão fazendo uso dessas tecnologias, eles, né, são cidadãos brasileiros, então a gente está dialogando com eles e criando um mundo conjunto, né? Criando como vai ser essa forma da gente viver com eles no mundo atual, no mundo moderno, né? Muitas pessoas na linguagem de arte chamam de linguagem híbrida, né? O videogame ele é audiovisual, ele é diferente também do vídeo, porque você está participando, você está entrando dentro da história. Então, só a linguagem do videogame eu acredito que seja uma linguagem muito poderosa para chegar às pessoas e chegar a mensagem às pessoas, para transmitir conteúdos. Então, por que não usar essa linguagem, que é tão popular nos dias de hoje, para trabalhar conteúdos culturais, conteúdos importantes aqui do nosso país? E é uma linguagem que vem ganhando espaço, que no exterior é conhecido que mundialmente o videogame ele tem uma circulação maior do que todos os outros tipos de entretenimento. Os videogames dão trabalho, é uma linguagem difícil de fazer, né? São uma indústria grande, mas com muita gente para trabalhar. No Brasil, isso está, não digo começando, mas está ganhando mais corpo agora. Eu acho muito importante. Aí, vários desenvolvedores, como chama, indies, independentes, eu sou super a favor que isso ganhe força, né? E eu acho que com esse projeto que a gente está fazendo, eu acho que pode inspirar assim, vários outros projetos para trabalhar com questões afro-brasileiras, questões indígenas. É isso, eu acho que tem que ter uma firmeza mesmo, que não é um trabalho que exige pouca dedicação, que exige realmente um tempo, um estudo, pesquisa, mas que é possível, né? E descobrindo os profissionais que estão aí entrando nessa área, eu acho que tem muita capacidade, muita potencialidade. E hoje em dia tem muitos pais que estão preocupados, né, com os filhos jogando videogame cada vez mais, mas acho que o importante aí é saber quais conhecimentos que estão sendo passados por esse videogame, né? De novo, o videogame é bom ou ele é ruim? Ele não é nem bom nem ruim, né? O uso que faz dele são quais conhecimentos que você está aprendendo ali jogando. E o trabalho muito importante agora da nossa equipe, eu que sou game designer, do Carlos, que ele também é o criador das fases, de como deixar isso divertido, né? Porque o importante é isso, que a pessoa possa jogar e que ela queira continuar jogando. Ela joga em 5 segundos, é chato, vou desligar. Então, se nosso objetivo é que as pessoas conheçam os Runicuim, conheçam essa cultura, então o jogo tem que estar desafiante, tem que estar bem balanceado, tem que estar interessante para a pessoa prosseguir na história. Então, esse é um trabalho aí dos gamers.